condicional, né? Se. Ela é muito importante. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque a gente vê isso, Serafim falou, né? Uma das palavras provavelmente mais importantes da Torá, porque tem condição, né? Não é um amor incondicional, é um amor para todos, mas ele é condicional, então é si. Né? Hoje nós vamos falar de amor, não sei se você já começou a compartilhar aí, Ralph, deixa eu ver como é que tá aí a tela no YouTube. Já, então. Hoje nós vamos falar de amor, mas não é um amor no sentido... Todo mundo conhece, abre o dicionário, vê o que é amor, né? Amor, basicamente, a palavra amor ela é um símbolo, assim como todas as palavras. As palavras são símbolos, e esses símbolos despertam significados na nossa mente, só que muitas vezes o significado ele não é o significado atribuído no momento que esse símbolo foi criado. Então, entenda, o significado verdadeiro, quando se criou esse símbolo para aquele significado verdadeiro, esse significado verdadeiro a gente chama de referente. Então você deu o nome a uma coisa, a coisa é o referente, você deu um nome, esse nome é o símbolo. Então, se você modifica o significado dessa palavra, você larga o referente e dá um novo significado, as pessoas vão ler aquela palavra, vão achar que estão entendendo o que aquela palavra está dizendo, porque despertou um significado na sua cabeça, e vão entender o texto completamente diferente. Então, esta é a forma que a maior parte das religiões acabam levando as pessoas a seguirem outras ideias que não são bíblicas. Elas modificam o significado das palavras. E o significado real, quando a gente está entendendo, lendo a palavra amor na Bíblia, a gente tem que buscar o referente. É o significado que a pessoa que estava escrevendo, o que ela estava querendo dizer com aquela palavra. Isso é tudo. O mais fácil de não se entender é quando lê carta de Paulo. A gente vai ver um monte de palavras ali, vai achar que está entendendo. Vou dar um exemplo aqui, né? Obras da lei. Pô, a pessoa lê obras da lei e já fala, esse negócio de lei aí, isso aí é a lei de Moisés. Né? E quando você rejeita a lei de Moisés, você rejeita aquele que ele enviou, que o Messias enviou. Desculpa, que Elohim enviou. Você está rejeitando o servo de Elohim. Porque a lei não é dele. A lei é de Elohim. A lei é do Criador. Então, não é isso que Paulo está falando. Porque se Paulo está falando isso, eu rejeito ele. A carta dele, joga fora. Joga fora. Vou usar palavras dele. Serve de esterco. Se ele está falando mal da Torá, as palavras dele, os textos que ele escreveu, devem ser entendidos como esterco. E não é isso. Pelo contrário, em vários momentos, Paulo fala bem da Torá, porque a Torá é amor. Só que o amor da Torá é diferente desse amor sentimental. O amor da Torá, ele é uma atitude. Né? Então, ele é o se. Se você amar. Né? Se você fizer. Não adianta você falar, porque o amor sentimental, ninguém sabe o que você está sentindo, meu amigo. As pessoas sabem se você realmente está tendo amor, é na sua atitude. Sentimento, ninguém liga. Né? O sentimento, quem liga é você. Se você está fazendo as coisas por causa do seu sentimento, está fazendo as coisas para agradar a si mesmo. Porque é você que está sentindo. Não é mesmo? Está preocupado com os seus sentimentos. Então a palavra amor, né, ahavá, em hebraico, ela, na verdade, o referente dela, embora sirva para vários amores, né, o amor sentimental também, né, mas como a gente já falou em outros Shabbat, ou em outros vídeos que você vai encontrar também lá no canal da CISI,
Tem muitos vídeos interessantes lá, vários estudos. O amor, e todas as palavras que estão em hebraico, eles não são atrelados a um referente somente no campo das ideias, não. O referente, ele existe, é concreto, ele não é subjetivo, ele não é abstrato, ele é concreto. Todas as palavras em hebraico têm um sentido concreto, ainda que sirva para expressar só uma ideia, mas ele nasce do concreto. Então, a ahavá é você fazer algo para alguém, se doar, é uma atitude. Lá em 1 João, primeira carta João, capítulo 5, a gente encontra isso. Pois este é o amor a Elohim. Quer dizer, se você quer amar Elohim, é assim, ó. Que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são penosos, não são pesados, como alguém pode dizer, né? Pois tudo que é nascido de Elohim, você é nascido de quem? Hã? Vence o mundo. Eu venci o mundo. Não é assim que o Mashiach falou? E essa é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. Então, se você for ver em outros textos, né, de Tiago, né? Tiago é Jacó, né? Jacob, em hebraico. Alguém escreveu Tiago. Em inglês é James. Se você for ver na carta de Tiago, você vai ver que não tem outra forma de você mostrar a sua fé, senão pelas obras, quer dizer, é amando. Com atitude. Não amando com sentimento. Com atitude. É fazendo obras. As boas obras. Essas boas obras são baseadas. Né? Qual o parâmetro para dizer o que é bom ou o que é ruim? É na Torá. O Serafim trouxe essa palavra se, né? Se, que é uma condicional. Né? Se isso, então aquilo. É lógico. Se isso, então aquilo. Se pedires, se a gente for ver palavras do Mashiach lá no Evangelho de João, ele fala assim: se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Então, a forma de você amar a ele é guardando os seus mandamentos. Como a gente viu aqui em João 5, 1 João 5, né? Os mandamentos não são pesados. E eu, Mashiach falando, rogarei, pedirei, né, ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. O consolador é aquele que te aconselha em relação aos mandamentos, que te ensina os mandamentos. O texto continua dizendo, né, no verso 17 de João 14, o Espírito de verdade. O Consolador que ele está dizendo é o Espírito de verdade. A Torá é a verdade. Que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês conhecem, porque habita convosco e estará em vocês. Naquele dia vocês vão conhecer que eu estou em meu Pai, vocês em mim, ele é o intermediador, e eu em vocês. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Ó, o se aí. Ele não falou se, mas ele falou antes, né? Se guardar é aquele que me ama. E aquele que me ama será amado pelo Pai, e eu amarei e me manifestarei a ele. Então, existe uma condicional para este amor. O amor não é um amor, ele ama a todos aqueles que o amam. Porque ele visita a iniquidade. Ele, quando a gente vê nos 10 Mandamentos, a gente fez uma playlist, todo mundo está cansado de escutar, vai lá, assiste essa playlist, se não assistiu ainda, falando que ele visita a iniquidade até a terceira e quarta geração. Mas ele tem misericórdia a milhares. Então, ainda que seu pai fez errado, se você segue outro caminho, você segue a direção dele, você vai ter misericórdia. Então, essa é a techuvá, essa é a capacidade que você tem, essa possibilidade, desculpa, que você tem de fazer o retorno. E é isso foi que ele deu nesse período aí de 1000 anos para o ser humano
fazer esse retorno no tempo de Adão. Um pouquinho mais sobre amor, para entender um pouco mais sobre essa questão de amor no sentido hebraico, se vocês entrarem lá no meu canal, Alimento de Verdade, vocês vão encontrar esse vídeo de 2 minutos e 50 segundos, curtinho. O link, o Ralph está colocando aí agora, esse link que está aí de baixo. Ele está colocando aí agora no canal, no chat, tá, da conversa. E vocês vão ver excelente, que vai mostrar que o amor que se ensina hoje é um amor, ele chama de amor de peixe. O Rabino falando ali, né? É um amor de peixe, quer dizer, é um amor egoísta, um amor animal, né? Só pensa em si, age pelas suas paixões, pelas suas necessidades, que no caso é o sentimento. O sentimento só é bom para você, que só você está sentindo. Né? Mas é claro que o sentimento é muito bom. É bom quando você faz alguma coisa ao próximo e você recebe esse sentimento. É um benefício, mas não é o objetivo. Então vamos começar com os nossos textos de hoje. Começamos Deuteronômio 23, capítulo 23, versos 19 e 20. A teu irmão não emprestará com juros, nem dinheiro, nem comida, nem qualquer coisa que se empreste com juros. Ao estranho emprestará com juros. Porém, a teu irmão não emprestará com juros, para que Adonai, teu Elohim, te abençoe, né, te faça crescer em tudo que puseres a mão na terra a qual vás possuir. Eu acho muito interessante a forma com que o inglês fala juros, né? Fala interest. Né? Então, se a gente trouxer, eu nem sei se são falsos cognatos, tá? Eu penso que possa até hoje ser chamado de falso cognato, mas eu tenho certeza que a etimologia da palavra acaba indo para a mesma raiz e que o objetivo é realmente interesse pessoal, né? Você vai entregar a pessoa com interesse de receber a mais em troca, né? E não é assim que a gente empresta a teu irmão, mas ao estranho, sim. O estranho você empresta com interesse de receber algo em troca. A gente falou sobre essa questão de amor ao próximo, e aqui está falando ao próximo, é teu irmão, né? A gente falou sobre isso no canal da CISI, né? Esse principal mandamento é uma coisa muito questionada no meio cristão. Fala assim que Jesus resumiu toda a lei em 2. Realmente é um resumo, é uma síntese. Não é que ele diminuiu tudo e agora a gente só tem que se preocupar com esses 2. Não, ele realmente fez um resumo para que fosse fácil de entender. E esse assunto a gente fala ali nesse vídeo no canal da CIS, é só entrar na parte de vídeos, tá? As lives que a gente faz aqui no Shabbat fica na seção de live, mas esse aí é um vídeo gravado, então fica na seção de vídeos. O link o Ralph está colocando aqui abaixo, e do qual eu tirei da apresentação que nós fizemos para este vídeo, eu tirei parte da apresentação para a gente falar aqui agora, tá bem? Mas quem quiser ver todo, e vale muito a pena, dá uma olhada nesse vídeo aí, que ficou excelente esse estudo. Vamos começar então, para a gente conseguir entender essa questão de amor ao próximo, para que a gente consiga discutir sobre os mandamentos que a gente vai falar hoje. Alguém levantou a mão? Tá bem. Estou só recebendo informação aqui da diretoria. Tá bem, produção. Vamos lá. Voltando ao assunto, a gente vai falar sobre alguns mandamentos, mas eu quero dar uma base antes para a gente conseguir entender um pouquinho essa questão, essa diferença de amor e a forma que a gente deve enxergar os mandamentos. E por que que o Messias falou dessa forma? E se a ideia dele foi dele mesmo, né? Se ele foi o primeiro, tudo vem, obviamente, dele, todo o ensino vem, obviamente, dele, mas ele não foi o primeiro a falar essa questão de amar ao próximo como a si mesmo. A gente encontra, inclusive, na Torá, mas essa ideia de resumir todos os mandamentos nisso é algo que já vinha antes, e a gente vai falar um pouquinho rapidamente aqui. E isso que vocês estão vendo aqui agora é uma parte dessa coleção que eu tenho aqui atrás de mim, essa daqui, ó, é uma enciclopédia judaica, uma enciclopédia toda em inglês, a maior enciclopédia que eu já
tive conhecimento com relação aos assuntos do judaísmo e que permeiam o judaísmo, obviamente, né? Não somente, não é necessariamente uma enciclopédia bíblica, digamos, ou uma enciclopédia religiosa, mas tudo que tem relação ao judaísmo como um povo. Diga-se de passagem, né? Tava tendo uma transmissão do Benjamin Netanyahu e essa mesma enciclopédia tava na estante dele atrás, hein? Netanyahu, na hora que ele estava fazendo um pronunciamento, né, a instante dele, essa enciclopédia está lá, porque ela realmente é muito relevante. Não sei se todo mundo escutou você falando, Ralph. Você abriu para todos o áudio. Abriu? Tá. Então, e quando você abre, você vai procurar sobre amor, e olha só que interessante, você encontra duas seções aí. Você vai ter o amor, deixa eu ver se está aparecendo meu mouse aqui, tá. O amor a Elohim e o amor ao próximo. Então, ele é separado nessas duas seções aqui, falando sobre os dois tipos de amor que você pode entender. O seu sidoar ao próximo e o seu sidoar a Elohim. E se a gente for falar mais sobre isso, claro, a gente vai chegar à conclusão de que a forma de amar a Elohim primeiro, amando ao próximo, porque quem diz que ama, né, o texto é assim, né? Quem diz que ama alguém que não, como que alguém pode amar quem não pode ver se não ama nem aquele que consegue ver, né? Então, primeiro você ama ao próximo, depois você ama Elohim. Só que olha só como ele aparece aqui. A câmera ficou verde? Deixa eu dar uma olhadinha ali. Que apresentação bonita, hein? Já sei o que aconteceu, meu. Eu só não sei se foi, eu saí um minutinho, não sei se foi comentado. No início da apresentação do Felipe, estava falando sobre o amor Ahavá. É Ahavá, tá? Teve um erro de citação. Ahavá. Obrigado, Serafim. Que apresentação, hein, Serafim? Mas eu nem me atrevo a fazer apresentação, porque a comparação é inevitável. Né? Todos nós temos esse viés comparativo, né? Nós vemos uma coisa em detrimento à outra. Como eu vou apresentar uma apresentação no mesmo evento que o Felipe vai apresentar uma apresentação? É a Não tem Silvinha, como. é a Silvinha que faz, cara. Não é ele, não. Voltei. Não, eu fui buscar o a Silvinha carregador do cobra celular. quanto? É a Silvinha Silvinha. cobra Eu quanto, tenho será, certeza hein? que é a Silvinha, cara. Silvinha, Não, fala pra sou eu. Faz um orçamento aí pra mim, Silvinha. Eu te mando o texto. Eu te mando o texto 5 minutos. Eu te mando o texto, já que é assim, eu te mando o texto 9h40, porque a reunião começa às 10h30. Tá bom? Mas, olha... Tá verde ainda, Felipe? Vai ficar verde por um tempo, porque acabou a bateria do meu celular. Eu tô usando a câmera do celular, tá? Então eu coloquei para carregar. E assim que voltar, eu te aviso, Ralph. Por enquanto, foca aí na tela, tá bom? E eu vou vou seguindo só com áudio. Ok. Tá bem? Ok. Então aparece essa questão de amor e temor. Olha só. Não há amor a Elohim sem o temor. Os dois andam juntos. E deixa eu minimizar aqui a tela. Esse lado aqui, beleza. Não para não, tá? Pode deixar do jeito que tava aí. Eu vou organizar aqui. Não tô parando não, eu só tô minimizando a minha tela aqui. Eu tenho 2 monitores no outro monitor. Então, a gente percebe isso, como eles andam juntos. E um pouco mais abaixo no texto, a gente está no mesmo texto, ali em cima a gente está falando do amor e temor a Elohim, né? Um pouco mais abaixo ele fala assim: em ambos os termos, entretanto, a conotação imediata é ação. Olha só, tanto no amor quanto no temor, a conotação que se dá é ação, gente. Nenhum dos dois é usado para elogiar um estado emocional, valioso por causa dos sentimentos que desperta. Não, é ação, gente. Ambos são usados como motivação para fazer a vontade do Pai. E eles são modos para observância. Então, a forma de observar, você pode ser por amor ou por temor, mas é uma questão de ação. O objetivo é ação. Mais para frente ele fala assim, ó.
Nos primeiros tempos rabínicos, a ênfase no amor havia aumentado para paridade com a do medo. Quer dizer, eles estavam lado a lado. Ao longo dos tempos talmúdicos, a ênfase foi cada vez mais colocada no amor, no ahavá, como motivo mais apropriado para servir, né, para adoração a Elohim. Isto está de acordo com a ênfase rabínica em cumprir os mandamentos por si mesmo. Então, você cumpre o mandamento pelo mandamento, e não por medo da consequência. A recompensa do que ama, do que se doa, são duas porções. O temeroso é um. Isso aqui é uma citação de um texto que eu não conheço, né, mas é que está escrito aqui. Haja por amor, pois a Torá faz distinção entre aquele que age por amor e aquele que age por medo. No primeiro caso, sua recompensa é dobrada e redobrada. Isso é o que diz o texto aqui na seção de amor a Elohim. Um acréscimo importante aos significados de amar ao Criador é a associação dos rabínicos de martírio com o termo. O amor parecia naturalmente implicar uma vontade de fazer qualquer coisa pelo amado. Lembra que lá em João, eu acho que está em capítulo 14 ou 15, o Mashiach, ele fala assim que não há amor maior do que dar a vida pelo seu irmão, ou pelo seu amigo. Agora eu não me recordo como ele fala ali, acho que é pelo seu amigo. Então, veja só o martírio, né? O ápice do Sidoar. O ápice do Sidoar, o ápice do amor, né? Não há amor maior, é chegar ao ponto de você dar a sua própria vida por outro. E quem fez isso foi o Mashiach. E aí, na parte de amor ao próximo, ele cita aqui, olha só que interessante, né? Amo ao próximo como a si mesmo, né? Ele cita Levítico 19:18, aqui nessa enciclopédia judaica. Ame ao próximo como a si mesmo, eu sou Adonai. Quer dizer, para você confirmar que você me reconhece, é assim, amando ao próximo como a si mesmo. Lembre-se que eu sou este aqui, que te tirou da terra do Egito. Ame ao próximo como a si mesmo. Os versículos ao redor, olha que ele fala. Os versículos ao redor qualificam o mandamento. Então, você tem Levítico no centro da Torá. A Torá você tem 2 livros antes, 2 livros depois e o Levítico no meio. Se você procurar saber sobre o código da Bíblia, dá uma olhada no YouTube, Código da Bíblia, você vai encontrar um vídeo. Eu vou ver se... Ralf, vê se você consegue achar esse vídeo e coloca aí nos comentários. Ele mostra, tem lá no Alimento de Verdade, ele mostra, assim, a Torá, ela é escrita de uma forma codificada, de maneira que de 50, nos 2 primeiros livros, né, em Gênesis e Êxodo, né, Bereshit e Shemot, ele escreve assim, ó, de 50 em 50 ele vai escrevendo uma letra da palavra Torá, nesse sentido. E nos 2 últimos livros, ele escreve, de 50 em 50, ele escreve Torá ao contrário. Então, Torá aqui aponta para essa direção, Torá aqui aponta para essa direção. No meio do livro de Levítico, Vaikra, você vai encontrar, ao invés de 50 em 50, você vai encontrar de 7 em 7. Então, pega a primeira vez que aparece a letra do nome do Criador e marca depois 7, vai aparecer a segunda letra do Criador, depois a terceira, depois a quarta. E assim por diante, de 7 em 7 vai aparecer o nome do Criador. Então seria que, como que Torá apontasse para o livro Vaikra, que é onde tem o nome do Criador. E aí, quando agora a gente volta e entende esse texto e fala, olha só, os demais versículos ao redor, eles qualificam o mandamento. Então a forma de amar o próximo, meu amigo, é aqui, é a Torá toda. E a única forma de você chegar ao Criador, de você se conectar ao Criador, seria você seria você amando ao próximo como a si mesmo. Isso é uma forma de você entender toda a Torá. Por isso que o Mashiach falou o que ele falou. Mas, vamos lá, mais para frente ele fala assim, ó, não está claro se o mandamento de amar o próximo se aplica apenas aos judeus ou também aos não-judeus. Olha só, o pensamento deles. Não está claro
se a gente considera o estrangeiro como próximo. Embora na Torá, o que mais se fala é de estrangeiro. Tem mandamento para estrangeiro, mandamento como esse que a gente leu agora, que ao estrangeiro você vai emprestar, mas vai cobrar juros. Mas também, o que todo mundo gosta de criticar com relação aos dízimos, né? Os dízimos são distribuídos, 1/4 do dízimo vai para o estrangeiro. Então, o estrangeiro, obviamente, aquele estrangeiro que quer habitar entre vocês, né? Então, vocês vão recebê-lo bem, né? E uma forma de você, até ele ter condições, você vai recebê-lo de forma diferente do que os outros povos recebiam. Se a gente lê no livro de Yashar, ou até mesmo na tradição judaica, vocês vão encontrar falando sobre Sodoma e Gomorra, que lá o estrangeiro ele era tratado de uma forma que era impossível ele sobreviver. Então ele chegava de longe, né, numa viagem no deserto, obviamente com muita sede, muita necessidade de comida, mesmo que ele tivesse muito dinheiro, ninguém podia vender para ele. Era assim que era recebido um estrangeiro. E é por isso que deu no que deu nessa cidade, porque eles eram perversos. E a Torá ensina Israel a ser diferente. Receber o estrangeiro de forma que seja luz. E o que é a luz? É a Torá. Fazer desta forma com os estrangeiros. Então tem muita coisa relacionada aos estrangeiros. E é interessante que aqui no texto ele fala se não está muito claro se é para considerar judeu ou não como próximo, não judeu como próximo. Não há dados substanciais na Bíblia sobre a prática do mandamento. A partir do termo paralelo, na primeira parte do verso, Linei Amerá, filhos de seu povo, parece que Reahá, seu vizinho, na segunda parte do verso, refere-se especificamente aos vizinhos judeus. Pode ser, aqui eu escrevi vizinhos, mas é porque de fato a palavra vizinha é o próximo, indiferente se você está sentado em um lugar e tem uma pessoa ao seu lado, tá? Mas hoje em dia, né, aquela coisa que eu acabei de falar sobre signo, significado e referente, né? Hoje, quando a gente escuta vizinha, é só realmente a pessoa que mora perto de você, ou literalmente na casa ao lado. Uhum. Tá, o Ralph está dizendo aqui para mim que ele colocou 3 links da Amazon, não pode comprar hoje, né, mas que vocês podem dar uma olhada lá sobre... Tá aparecendo, já tá bem aparecendo aí? Não, eu acho que eu cortei a câmera, né? Já? Deixa eu ver se tá enquadrado direitinho. Tá. Tá, tudo bem. Beleza. O vídeo já tá aparecendo. Desculpa, eu esqueci de colocar para carregar na correria hoje de manhã. Então, continuando aqui. Deixa o foco para você, Felipe. Puxar o foco para mim. Aquele esquema que o Ralph faz de puxar a mão assim, eu acho que funciona pro celular, tem autofoco. Eu acho que não. Tá ruim, porque aqui para mim tá aparecendo bem o foco. Tá. Então vamos lá. Então, falando sobre vizinhos, né? Então, o vizinho é o próximo, tá? Não necessariamente a pessoa que mora ao lado da sua casa, ele também é vizinho. Seja usado essa parte da Bíblia também que se referir aos vizinhos não judeus. O fato é que o amor do estrangeiro, né? O amor do ger, residente, é ordenado no mesmo capítulo em um versículo separado. Aparentemente, indicaria, ainda que próximo, no versículo 18, refere especificamente aos judeus. Bom, é uma questão. Existe, eu coloquei esse slide aqui justamente para mostrar que existe a questão de quem é o próximo. Não foi isso que foi perguntado para o Mashiach? Quem é o meu próximo? E aí ele vem com a parábola do bom samaritano. Lembra que o próximo ali não foi nem o levita e nem o sacerdote. O próximo foi justamente aqueles que eles mais odiavam. O próximo foi o samaritano, que, se vocês não conhecem o estudo das duas casas, fica difícil você entender por que ele usou isso, por que ele falou sobre o samaritano, por que ele fala, eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E aí entende-se qualquer coisa. De novo, né? A gente pode entender o signo, uma palavra, mas toda uma história também é um signo. E ela tem o seu significado correto. E o significado correto das parábolas do Mashiach, a gente só consegue entender quando a gente entende a história da separação das duas casas de Israel e das profecias do ajuntamento. Porque ele é aquele que congrega todas as nações. Primeiro, ele espalhou
Israel entre todas as nações, e agora mandou homens como pescadores de peixe, né, pescadores de homens, para recolher esses peixes, e ele vai separar os que são bons e os que não são. Ele é que congrega essa Israel, que foi parar em todas as nações, com o objetivo de que as nações retornassem junto com Israel, assim como foi lá no Egito. Quando nosso povo saiu do Egito, saiu uma mistura, está escrito que saiu uma mistura de povos, e essa mistura passou a ser residente entre o nosso povo, e aí o texto aqui fala, né, sobre o estrangeiro residente, ó. O estrangeiro residente é aquele que quer viver contigo, e a única forma para viver contigo é seguindo os mesmos mandamentos, tendo o mesmo Elohim, único, e não triuno. É claro, continuando o texto, né, na parte de amor ao próximo, é claro que, segundo a interpretação dos rabínicos no período talmúdico, o mandamento de amar ao próximo não se refere aos idólatras, ele está dizendo aqui. A idolatria, lembra que a idolatria é quando a ira do Criador se manifesta, somente quando há idolatria. É claro, é a maldade clássica aos olhos dos eruditos, obviamente do povo de Israel. Embora não haja mandamento para odiar os idólatras, não há mesmo, o que há mandamento é para odiar a idolatria. Embora haja na literatura rabínica muitas histórias sobre as relações positivas entre judeus e idólatras. Só tem jeito de você ser luz para alguém é agindo de forma positiva. Não dá para você agir de forma odiosa com alguém e esse alguém enxergar a luz em você. Então, se a pessoa não faz parte de Israel, ela é idólatra automaticamente. Não tem como. Porque uma vez que ela não deixa de ser idólatra, ela passa a ser Israel. A Torá impõe tantas restrições à associação com os idólatras e seus bens que o mandamento de amor ao próximo não pode se dizer facilmente que se aplica a eles. Então, fica difícil de dizer que a gente deve amar ao próximo chamando o idólatra como o próximo, na concepção de quem escreveu isso aqui. Então, de novo, a relação com o próximo tem que ser de amor, mas existe uma distinção. E a gente percebe isso no texto que a gente acabou de ler, no primeiro mandamento que a gente acabou de ler, que para o seu irmão você não cobra juros, mas você cobra juros para o estrangeiro. Os rabinos tinham uma avaliação clara do significado deste mandamento. Aqui, a Rabi Akiva chamou isso de epítome da Torá. Então, eu coloquei aqui o que significa epítome. Epítome é o resumo de um livro. Então, essa questão de amor ao próximo, ele é o resumo da Torá. Olha só que interessante. Tanto Akiva falou isso, como a gente vai achar aqui, ó, da mesma forma, tanto Hillel, aqui em Avot, capítulo 1, citação 12, quanto esse Rabino Mer, também no Avot 6:1, prescrevem que deve amar toda a humanidade, ou criatura. A preocupação com o não-judeu e o seu bem-estar é entendida como parte do objetivo judaico de promover a paz. Eu sempre falo judaico porque está escrito, o texto está escrito judaico, tá? Mas vocês, por favor, entendam de Israel, né? De promover a paz entre os homens, Mipnei Darrei Shalom, acho que está escrito aqui, né? Não consegui entender muito a transliteração. Em interesse da paz. Então, o objetivo é você promover a paz com interesse da paz. A paz entre todos os povos. Deste compromisso, toda uma gama de responsabilidades morais para com os gentios recai sobre os judeus. Então, os judeus ele têm esta responsabilidade. Muta o seu áudio, Ralf, por favor. Quando a gente fala de responsabilidade, entenda como entenda o peso da Torá. Existe sim um peso na Torá. Existe sim um jugo a ser carregado. Quando a gente vê lá em Atos 15, eles falando assim, olha, não vamos impor sobre os gentios, eu não escrevi o texto aqui, estou tentando puxar de memória, não vamos impor sobre eles, os gentios, esses que estão se chegando agora, a aliança, não vamos impor sobre eles o peso que nem nossos pais puderam carregar. Então, o peso é a responsabilidade. Não é que a lei é pesada, mas é que existe uma responsabilidade num povo
de ser luz para as nações através desses mandamentos. Semana passada a gente viu que o estrangeiro, o gentil, ele blasfema contra Elohim por tua causa. Porque quando você age diferentemente do que a Torá ensina, aí vem aquele julgamento. Aí, ó, é isso aí, ó. Os servos desse Deus aí, ó, como eles são. Não pode ser assim. Quando você carrega um nome, quando você fala que em nome deste aqui eu faço isso, meu amigo, é muita responsabilidade. E é uma responsabilidade que Israel no passado não conseguiu. E por causa de não ter conseguido, por causa desse pecado, é que o Mashiach precisou vir, precisou passar pelo que ele passou, para poder fazer esse resgate. Então, assim, um peso no sentido de responsabilidade. E não que a lei é pesada, mas ela traz uma responsabilidade. É um se, né? É um condicional. Se fizer isso, então você vai ser abençoado. Não foi assim que ele disse? Mas se não fizer, escolhe, hoje eu te apresento, né? Bênção e maldição. Né? Se fizer isso, então beleza. Vocês vão ser abençoados. E aí o texto é enorme sobre as bênçãos. Mas se fizer aquilo, o texto é maior ainda sobre as maldições. Então há um peso, há uma condicional, e Israel não conseguiu, e não adianta colocar isso nos ombros do gentil, que, como Paulo diz, nós não nascemos pecadores no meio dos gentios. Quer dizer, o judeu, desde pequeno, aprende Torá. Então, uma vez que ele aprende Torá desde pequeno, ele tem maior responsabilidade sobre aquele que está aprendendo agora. Por isso, semana passada, a gente falou sobre isso, sobre ter essa compaixão com aquele que está chegando. Então, há sim um peso, e esse peso recai sobre aqueles, né, aqui está dizendo sobre os judeus, sobre aqueles que conhecem a Torá há mais tempo. Você. Se você conhece há mais tempo, o peso é maior, a responsabilidade é maior sobre você. Mas isso não significa que você é o, como eu sempre brinco, né, é o limpinho, né? Não é. Estamos todos na mesma situação. Está escrito que ele colocou todos debaixo do pecado para agir com misericórdia. Então, estamos todos necessitados dessa misericórdia. Hillel costumava dizer assim, ó, vou pegar meu mouse aqui, está aparecendo, seja um dos discípulos de Aharon, que ama a paz e a persegue, que ama a humanidade e a aproxima da Torá. Está escrito lá em Avot 1:12. Tem, então, isso aqui muitas pessoas conhecem, mas muitas pessoas ainda não conhecem. Na tradição judaica, essa história que houve um incidente, dizendo aqui, né? Houve um acontecimento em que envolveu um gentil que se apresentou, chegou diante de Shammai, um homem muito rigoroso, e disse assim: me converte na condição de me ensinar toda a Torá enquanto eu estou num pé só. Quer dizer, seja breve, eu quero ver a sua capacidade de me explicar se é tão boa assim, se é tão bom professor assim. Shammai ficou bravo demais, ele não tinha muita paciência, homem explosivo, afastou com sua vara de medir, né, ele era medidor de topógrafo, hoje em dia se chama, e era uma vara de medir comum, e Shammai era consultor de profissão, beleza. E aí vem o próximo aqui, ó, o mesmo gentil foi lá para Hillel, né, agora que eles foi tocado por Shammai, ele foi lá para Hillel, e fez a mesma pergunta, e este converteu, quer dizer, convenceu ele a seguir o caminho, quando ele disse assim: o que é odioso para ti, não faça ao próximo, não faça ao outro. Essa é toda a Torá. O resto é a sua interpretação, quer dizer, não a sua do gentil. O resto é a interpretação desse dizer sobre amar ao próximo, quer dizer, ele falou o oposto aqui, né? Se é odioso para você, então não faz ao próximo, porque você deve amar o próximo como a si mesmo, você tem que entender dessa forma. Todo o restante, como a gente disse antes, seria a explicação de como amar ao próximo. A pergunta aqui eu coloquei aqui o nome, né? Desculpa, da onde eu tirei, foi da coleção Rumash. Essa explicação, que a pergunta básica de Rashi para o versículo ame ao próximo como a si mesmo, que é o versículo do capítulo 19, que a gente acabou de falar, Levítico, parece tornar redundante muitas das outras proibições da Torá,
Pois se uma pessoa já está cumprindo o mandamento de amar o seu companheiro como a si mesmo, é óbvio que não roubará nada dele, não se vingará dele, e etc. Assim, por que a Torá precisa registrar tantas leis relativas à conduta entre o homem e seu semelhante? Se elas já estão incluídas em uma simples mitzvah, ame ao próximo como a si mesmo. Você vê? Não foi o Messias que veio com essa ideia. Não foi ele o primeiro, que eu quero dizer, quando ele esteve em terra. É óbvio que toda a instrução desses homens vem do Mashiach, porque ele é a instrução do Criador. Mas, quando ele esteve aqui entre nós, não foi ele o primeiro a falar isso. Claro que Rashi vem depois, né? Mas Hillel vem antes. Para responder a pergunta, Rashi escreve: este é um princípio fundamental da Torá, é fundamental, é a base de toda a lei. Não foi isso que o Mashiach disse? É a base de toda a lei. Por exemplo, nosso versículo não é uma única mitzvah em si mesmo, pois assim ele tornaria muitas outras mitzvot redundantes. Ele é um princípio que se expressa por meio de muitas mitzvot da Torá. Então, para você amar o próximo como a si mesmo, você vai aprender em todas as outras mitzvot, todos os outros mandamentos. Essa é a forma de você amar o próximo como... Senão fica subjetivo, fica o que você pensa sobre isso. Porém, isso suscita a pergunta. Nós esperaríamos que um princípio geral fosse registrado ao lado de vários métodos específicos pelos quais ele é expresso. Em nosso caso, no entanto, as leis práticas através das quais o princípio de amar ao próximo se manifesta estão espalhadas ao longo da Torá. Então é na Torá inteira que você vai descobrir como ama o próximo. Não é do jeito que você achou. Por isso que jamais o Mashiach poderia ter resumido no sentido de substituído todos os mandamentos só com apenas 2. Porque nós achamos o princípio geral, a sua expressão detalhada... Desculpa. Por que nós não achamos o princípio geral e as suas explicações detalhadas registradas ao mesmo tempo? Aí, para responder essa pergunta, Rashi enfatizou: este é um princípio fundamental da Torá. Em outras palavras, normalmente nós entenderíamos que um princípio geral fosse escrito ao lado da sua implementação detalhada, mas neste caso, o princípio é tão abrangente que é um princípio fundamental. E não seria possível registrar todos os detalhes juntos, uma vez que eles alcançam a Torá inteira. Então, a Torá inteira é sobre amar o próximo. Com base no que foi dito anteriormente, nós também podemos entender que nosso versículo, esse versículo do capítulo 19, não pretende regulamentar a emoção. Olha a emoção, gente. Não é uma questão de emoção, pois o versículo não expressa uma nova lei, mas sim enfatiza o princípio subjacente de muitas outras leis, muitas outras mitzvot da Torá. Assim, o modo como ame ao próximo, como você ama a si mesmo, é cumprindo as Torot, as leis práticas de não fofocar, não se vingar, não roubar, etc, etc, etc. Meu amigo, vai assistir esse vídeo que a gente falou sobre esse assunto, tá? Porque a gente detalha mais sobre isso. E o último slide dessa introdução, mas fiquem tranquilos, tá? Tranquilos. A gente vai ler bem rápido os outros mitzvot, porque o mais importante é ter esse conceito. Isso aqui é o mais importante. Depois fica fácil de entender o resto. Por isso que o Mashiach, ele resumiu a Torá. Porque quando você tem o contexto, agora fica fácil de você ler a Torá e entender todo o resto. Qual é a mitzvah mais importante? Esse aqui é um comentário judaico do Novo Testamento, de David H. Stern. Tá? Às vezes aparece com esta capa, às vezes você vai encontrar usado com esta capa aqui, tá bem? E também tem uma outra capa cinza. Tá? E não interessa qual você comprar, é o mesmo. Lembre-se que hoje não é dia de comprar, mas é excelente o comentário de David H. Stern. Bendita seja sua memória, que ele morreu, tá bem? Mas nos deixou essa maravilhosa publicação e também uma tradução da Torá, uma tradução, obviamente ele fez em inglês, mas foi traduzida para o português, chama Bíblia Judaica Completa. Quem quiser, quem tiver interesse, temos a livraria do nosso irmão More Fábio, ele tem uma livraria e ele tem preço excelente para a aquisição dessa Bíblia, que é muito interessante. Eu não sou fã de
de tradução. Eu gosto de ter todas as traduções, mas no final o mais importante é a gente acabar indo, sempre que possível, para algo mais original, entender um pouquinho do hebraico, um pouquinho do grego, infelizmente, porque boa parte do texto a gente vai encontrar em grego, embora essa questão de que o chamado Novo Testamento foi escrito em grego, já está mais do que provado que não. Mas, enfim, essa tradução é muito boa, né, para quem está começando, principalmente, ajuda demais, tá bem? Bíblia Judaica Completa, de David H. Stern. Então ele fala assim, é o comentário de quando Mashiach foi perguntado com relação de qual era o mandamento mais importante, ou o mandamento principal, depende como está a sua tradução, e ele comenta assim, David H. Stern, embora o sentido literal da mitzvah seja mandamento, o que o escriba está realmente perguntando é qual o princípio básico mais importante, aquele do qual todo o resto da Torá depende. Quer dizer, caramba, derrubei minha água aqui. Quer dizer, é a base para você entender toda a... Por isso que eu acho como um fundamento, né? Onde que eu estava aqui no texto? Eu derrubei minha água aqui e me perdi. Todo o resto da Torá depende. Os rabinos também costumavam resumir a Torá. Por exemplo, os rabinos também costumavam resumir a Torá. Não foi isso que a gente viu? Né? Sobre Hillel e Shammai, naquele chamado incidente, que está escrito no Talmud. Por exemplo, no Talmud nós encontramos Rabino Simlai, disse, 613 mandamentos foram dados a Moshe. 365 negativos, equivalente ao número de dias do ano, 248 positivos, igualmente ao número de partes do ser humano. David, veio e os reduziu a 11, no Salmo 15. Então Isaías reduziu a 6, tá? Em Isaías 33, Miqueias em 3, Isaías de novo, né, a 2, como se diz, assim diz Adonai, o céu e o meu trono, a terra é o escabelo. Não, desculpa. O céu é o meu trono, eu estou tentando adiantar porque eu acabei ficando muito longo. E a terra, o escabelo dos meus pés. Que casa me edificará a voz, e que lugar seria o meu descanso, meu Shabat. Isaías 66. Então Amós reduziu a 1, buscai-me e vivei. Amós 5:4. Ou alguém poderia dizer que é Habacuque, né, o justo viverá da fé. Então a gente tem várias formas de tentar explicar a Torá de maneira resumida para facilitar o aprendizado. E como eu disse naquele vídeo, um bom professor, ele tende a buscar a forma mais simples de explicar alguma coisa. Quer dizer, normalmente se usa algo que a pessoa já sabe para explicar uma coisa que a pessoa não saiba. Então fica mais fácil você pegar esse conceito de amor, que quando o Mashiach falou, né, de Ahavá, aquele que escutava, podem ver que o Mashiach só conversou com um judeu, né, aquele que escutava entendia que era Ahavá. Tem gente que acha que Jesus pregava para os gentios, isso não existe, tá, gente? Isso aí só está na cabeça das pessoas. O Mashiach pregava para judeus, tá? Era o ambiente que ele permeava. E quando ele falava uma palavra, as pessoas sabiam qual era o referente daquela palavra. Não tinha um significado distorcido, né? Um novo significado atribuído. Mas eles sabiam que ele estava falando do Ahavá. Então ele pegava um conceito simples para explicar algo muito mais complexo. E é assim que é um bom professor, e é assim que o Mashiach era um excelente professor. Então agora voltando para os nossos textos. Doutor, agora o segundo mandamento, Ralph. Tá bom, então eu termino essa parte aqui na semana que vem, você está sugerindo? Tá bem, não, tudo bem. Tá bem. Então, beleza. É bom que já fica esse conceito, gente. Ficou esse conceito que eu em algum momento eu estava querendo passar aqui, né? Eu escolhi o dia de hoje. Então, Shabbat que vem a gente fala sobre esses mandamentos baseado nesse contexto.